Bom dia, pessoal. Hoje vamos iniciar a nossa primeira aula de cálculo 1. Vamos a começar com a teoria dos números reais. Nesta aula, vamos ver algumas propriedades dos números reais. Primeiro, vamos a lembrar a definição do conjunto dos números racionais. Esse conjunto é indicado com a letra Q. O conjunto dos números racionais é o conjunto das frações de números inteiros, ou seja, os elementos de Q são frações A dividido por B, sendo que A é um número inteiro e B é um número inteiro distinto de zero. Acontece que o conjunto dos números racionais é aquele conjunto que é caracterizado como os números que têm representação decimal finita, por exemplo, 1/2 é igual a 0,5, tá? Ou como aqueles números que têm representação decimal infinita e periódica, por exemplo, 1/3. Sua representação decimal é 0,333 e assim continua, tá? Naturalmente, temos essas inclusões. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Agora, no conjunto dos números racionais, temos duas operações básicas, que são a adição de números racionais e a multiplicação de números racionais. A adição é indicada com esse símbolo mais e a multiplicação com esse ponto. Então, a adição é uma operação que faz o seguinte: pega dois números racionais e produz um novo número racional. Esse novo número racional chama-se de soma desses dois números racionais. E a definição dessa soma está dada por essa expressão, tá? Então, a soma de A dividido por B mais C dividido por D é o número racional que tem no numerador A D mais B por C. E no denominador vai ser o produto dos denominadores. E a operação de multiplicação pega um número racional, pega outro número racional e produz um terceiro número racional, definida por essa expressão. O numerador vai ser o produto dos numeradores e o denominador vai ser o produto dos denominadores. Então, o resultado chama-se de produto desse número racional com esse número racional. Agora, existem números que não podem ser expressados como frações de números inteiros. De fato, esses números são aqueles que têm representação decimal infinita e não periódica. Então, por exemplo, a gente pode 1,414, 2,4,3,4,4,5 e assim continua. Dá para ver ou dá para perceber qual seria o padrão desse número irracional. Esse número que eu já chamei irracional, porque sua representação decimal é infinita e não periódica, não pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Então, esse seria um exemplo de um número que não pode ser expressado como quociente de dois números inteiros, ou seja, não é um número racional. E aqueles números, todos os números que têm representação decimal infinita e não periódica, é o conjunto dos números irracionais. E esse conjunto é indicado com a letra I. Agora, por definição, o conjunto dos números reais, indicado por R, é a reunião dos números racionais com os números irracionais. É por isso que temos essa igualdade de conjuntos.
Nótese que aqui é uma união disjunta, porque a interseção dos racionais com os irracionais é o conjunto vazio. Agora, no conjunto dos números reais, também podemos definir duas operações, que são a adição de números reais, e a multiplicação de números reais. Então, a adição é uma operação que pega dois números reais e produz um terceiro número real, chamado soma de A e B. E a multiplicação também pega dois números reais e produz um terceiro número real, chamado de produto de A com B. Geralmente a gente vamos a omitir o ponto e simplesmente vamos a escrever AB em lugar de A.B para a multiplicação de A com B. Essas operações de adição e multiplicação vão satisfazer um número finito de axiomas. Tá? Para a adição temos esses 4 axiomas. A adição vai ser comutativa, vai ser associativa, ou seja, verifica essa propriedade, certo? Também vai satisfazer a propriedade de elemento neutro da adição, ou seja, vai existir um número real, conhecido como o zero, tal que verifica que A mais 0 vai ser igual a A. E devido a que temos propriedade comutativa, A mais 0 vai ser o mesmo que 0 mais A. E isso é válido para qualquer número real A. E também a adição vai satisfazer a propriedade elemento oposto da adição. Ou seja, para cada número real vai existir um oposto. De fato, vai existir um único oposto. Esse elemento único, que é chamado de oposto, é indicado com essa notação, menos A. E ao fazer a operação de adição desse A com o menos A, vamos obter o elemento neutro da adição, ou seja, 0. Então temos isto, e essa igualdade é consequência da propriedade comutativa. Agora, para a multiplicação, também temos 4 propriedades, que são comutativa, a multiplicação é comutativa, também a multiplicação vai ser associativa, a multiplicação vai satisfazer a propriedade elemento neutro da multiplicação, ou seja, existe um número real 1, que vai ser distinto do elemento neutro da adição, ou seja, distinto do 0, que é chamado, esse 1 é conhecido como elemento neutro da multiplicação, que satisfaz que 1 por A é igual a A por 1, isso devido à comutatividade da multiplicação, e o resultado vai ser igual a A. Depois, a quarta propriedade para a multiplicação é elemento inverso da multiplicação. Ele afirma que para qualquer número real A distinto de 0, tá? É importante mencionar isto, distinto de 0, vai existir um número real que vai ser o chamado inverso de A, que é indicado com essa notação A com um expoente menos 1, que verifica o seguinte: ao fazer a multiplicação com o elemento inverso de A, o resultado vai ser o elemento neutro da multiplicação. Ok? E, bem, depois essa igualdade é consequência da comutatividade. E finalmente temos outro axioma que relaciona as duas operações. É o axioma distributivo. Então, o produto de A com a soma de B mais C, o resultado vai ser igual a A por B mais A por C. Esse é o axioma
distributivo. Então, temos que a adição satisfaz 4 axiomas, certo? E a multiplicação de números reais satisfaz 4 axiomas. E os dois, a adição e a multiplicação, satisfaz o axioma distributivo. Muito bem. Agora, a partir dessas operações de adição e multiplicação, a gente define a subtração de dois números reais, indicada com essa notação, da seguinte maneira: A menos B, por definição, vai ser a soma de A com o oposto de B, oposto aditivo. E a divisão de um número real por outro número real, sendo que o B vai ser distinto de zero, que vai ser indicada com essa notação ou através dessa fração, é definido como o produto de A multiplicado com o inverso multiplicativo de B. O inverso multiplicativo de B existe devido ao axioma M3, né? Desculpem, devido ao axioma M4, que garante a existência de elemento inverso quando o número é distinto de zero. Então, dessa maneira, temos definido a subtração e a divisão a partir da operação de adição e multiplicação, respectivamente. Ok, agora, quando a gente restringe essas operações de adição e multiplicação para o conjunto dos números racionais, essas operações de adição e multiplicação são aqueles que foram apresentados através de essas expressões. Agora, vejamos algumas propriedades dos números reais que são obtidas através ou a partir dos axiomas apresentados. Lembrar que são 9 axiomas, 4 axiomas para a adição e outros 4 para a multiplicação, e um axioma que é o axioma distributivo, que relaciona as duas operações. Então, uma primeira propriedade é a lei do cancelamento para a adição. Se tivermos essa igualdade, a gente pode concluir que temos essa igualdade, B é igual a C. Então, comumente a gente fala que a gente corta o número A. Também temos uma lei do cancelamento para a multiplicação. Se tivermos essa igualdade e, além disso, a gente sabe que A é distinto de zero, então a gente afirma que B é igual a C. Em outras palavras, estamos cortando o número A. Logo, temos a lei do anulamento. Ele afirma que o produto de dois números é zero se somente se um deles é igual a zero. Depois temos umas regras do sinal, tá? O oposto aditivo do oposto aditivo de A é o próprio A. Temos, quando multiplicamos o oposto de um número por outro número real, isto vai ser igual a o oposto do produto de A com B. E a mesma coisa que A por menos B. Similarmente, temos essa terceira propriedade envolvendo sinal e essa quarta propriedade. Note-se que aqui foram regras do sinal envolvendo produto e, bem, sabendo que o quociente ou a divisão de dois números reais é definido a partir da multiplicação de números reais, então a gente pode também verificar essas propriedades facilmente, tá? Muito bem. Então, essas são algumas primeiras propriedades dos números reais envolvendo as operações de adição e multiplicação. Bem,
ou, neste caso, nas últimas propriedades envolvendo quocientes, né? Agora, vamos ver um primeiro exemplo. Queremos determinar os valores de x de tal maneira que satisfaça essa primeira equação e, no segundo caso, essa segunda equação. Aqui a gente pode usar a lei do cancelamento para a adição. Então, 2x mais 5 pode ser escrito como x mais 5, correto? Então, temos x mais 3 é igual a x mais 5. Então, pela lei do cancelamento da adição, teremos que 3 vai ser igual a x mais 5. Daí decorre que x vai ser igual a menos 2. Tá? Então, a única solução para essa equação é x igual a menos 2. Depois, a equação segunda, qual seria o conjunto solução? Ou seja, quais seriam os valores de x que verificam essa igualdade? Aqui usamos a lei do anulamento, que está aqui. Um produto é zero se e somente se algum dos fatores é igual a zero. Então, isto é zero. Vai acontecer se x mais 1 é igual a zero ou se x menos 2 é igual a zero. No primeiro caso, isto vai nos levar a que x é igual a menos 1. E no segundo caso, x deve ser igual a 2. Ou seja, qual seria os valores de x que verificam essa igualdade? Então, ou seja, o conjunto solução, os valores de x que verificam essa igualdade são, pode ser menos 1 ou 2. Então, essa seria a resposta. Muito bem. Agora, o conjunto dos números reais é um conjunto ordenado. A gente pode colocar uma ordem no conjunto dos números reais. E essa ordem no conjunto dos números reais é devido ao seguinte axioma, o axioma de ordem. Tá? O axioma de ordem afirma que vai existir um subconjunto no vazio dos números reais, que é indicado com essa notação, um R+, chamado conjunto dos números reais positivos. E esse subconjunto dos números reais positivos tem as seguintes propriedades. Se A fosse um número real, então acontece que esse A é positivo, ou o oposto de A é positivo, ou o A é o elemento neutro da adição. Então, para qualquer número real, existem três possibilidades disjuntivas, tá? Então, essa é a primeira propriedade do axioma da ordem. A segunda afirmação é que se temos dois números reais positivos, então a soma desses dois números reais positivos é um número real positivo. E também funciona para o produto. Se a gente tiver dois números reais positivos, então a soma, o produto também vai ser um número real positivo. Ok? Ou seja, a segunda propriedade podemos falar que a adição é fechada para o conjunto dos números reais positivos. Tá? E o conjunto dos números reais positivos é fechado também com a multiplicação. Ou seja, o produto dos dois elementos de R+, vai nos gerar um terceiro elemento que também está no conjunto R+. Agora, um número real negativo, tá, é aquele que verifica que seu oposto aditivo
é um número real positivo. Ok? Agora, o número real 0 não é nem positivo nem negativo. Tá? Essa é uma convenção. Ok, então, com esse axioma da ordem, a gente pode definir desigualdades. Tá? Bem, se tivermos dois números reais, falamos que A é menor que B, que vai ser indicado com essa notação, se a diferença de B com A fosse um número real positivo. Ok? Logo, diremos que A é menor ou igual que B, indicada com essa notação, se A fosse menor que B, que já foi definido aqui, ou se A é igual a B. Similarmente, podemos definir o conceito de um número A é maior que número B, que é indicada com essa notação, se A menos B fosse positivo, número real positivo. Finalmente, A é maior ou igual que B, indicada com essa notação, se A fosse maior que B, que está aqui, já foi definido, ou A igual a B. Tá? Então, usando o axioma de ordem, estamos definindo quando um número é menor ou maior que outro. Ok? E a partir dessa definição, junto com o axioma de ordem, a gente pode obter várias propriedades que estão listadas nessa proposição 2. Então, só para mencionar alguns, né, que a gente já sabe intuitivamente. Por exemplo, A é maior que 0, tá? Isso é quando o A é um número positivo. Tá? Então, A é maior que 0 se e somente se A é um número positivo. A é menor que 0 se e somente se o menos A é um número positivo. Tá? Isto é algo que a gente já sabe de maneira intuitiva. Agora, se um número fosse maior que 0, ou seja, se fosse positivo, então seu inverso multiplicativo também vai ser positivo. E vice-versa. Ok? Logo, se o número real fosse negativo, isso acontece se e somente se seu inverso multiplicativo também fosse negativo. Depois temos A menor que B e B menor que C, então obviamente A vai ser menor que C. Essa é a propriedade transitiva. Logo, se tivermos A menor que B, então somando a ambos lados da desigualdade um mesmo número, a desigualdade vai ser mantida. Logo, se A fosse menor que B e C fosse menor que D, então a soma dos números menores vai ser menor que a soma dos números maiores. Depois, temos essa propriedade 8, 9 e 10, que envolve a multiplicação com desigualdades. Se A fosse menor que B, e se tomarmos um número positivo e multiplicarmos esse número positivo a cada número real da desigualdade, então o resultado vai dar números que preservam essa desigualdade. Já se multiplicarmos por um número negativo, o resultado vai trocar a desigualdade. Depois, se tivermos essa desigualdade e essa desigualdade, note-se que aqui A é maior ou igual que 0 e C também é maior ou igual que 0. Então, o produto de A, o produto dos números menores vai ser menor que o produto dos números maiores.
E depois, se tivermos dois números positivos, sendo que A é menor que B, isso acontece somente se seus recíprocos multiplicativos ou seus inversos multiplicativos verifican essa desigualdade. Ou seja, o inverso multiplicativo de B é menor que o inverso multiplicativo de A. E finalmente, qualquer número real multiplicado com ele mesmo sempre é maior ou igual que zero. Tá? Essas são algumas propriedades envolvendo desigualdades e adição e multiplicação. Depois, vamos a revisar rapidamente a representação geométrica do conjunto dos números reais. Bem, o conjunto dos números reais é representado por uma reta que vai ser chamada de eixo. Como é feita essa representação? Bem, tomamos uma reta R e fixamos um ponto que estou chamando de O sobre essa reta. Tal ponto vai ser chamado de origem do eixo. E esse ponto O, a gente vai escolher esse ponto para representar o número 0. Ok? Então, aqui temos nossa reta real e temos esse ponto O que vai representar o número 0. Depois, como representamos os outros números reais? Então, primeiro vamos fixar uma unidade de distância sobre a reta R. Tá? Logo, cada número positivo A vai ser representado pelo ponto sobre a reta que está a uma distância de A unidades à direita da origem. Tá? Por exemplo, aqui temos que a unidade de distância vai ser isto aqui, este comprimento é uma unidade de distância. Então, como representamos o número 2? O número 2 vai ser representado pelo ponto sobre a reta que está 2 unidades de distância à direita da origem. Então, aqui uma unidade de distância, mais ou menos outra unidade de distância seria aqui. Então, temos aqui um ponto sobre a reta real, esse ponto vai representar o número 2. Por aqui estaria talvez temos desse ponto a esse ponto temos uma unidade e meia de distância. Então, isto seria o número real 1,5. Tá? 3 meios. E os números reais negativos são representados pelos pontos, um número real negativo vai ser representado por um ponto localizado a uma distância de menos A unidades, né? Que está à esquerda da origem. Então, esse ponto que está a menos A unidades vai representar o número negativo A. Por exemplo, temos uma unidade de distância à esquerda de O, mais ou menos estaria por aqui. Então, esse ponto vai representar o menos 1. Aqui temos representado esse ponto aqui. Em relação a esse ponto, a origem está a metade de uma unidade de distância que está à esquerda, então esse ponto representa o número menos 1 meio. Similarmente, esse ponto aqui vai representar o número menos 2. E, bem, dessa forma, para cada número real, estamos fazendo corresponder um único ponto sobre o eixo. E, de fato, cada ponto sobre esse eixo está associado a um único número real. Então, existe essa relação biunívoca entre o conjunto dos números reais e o eixo, né? Ou seja, que é uma reta onde a gente fixa um ponto que vai representar o zero com uma unidade de distância. E sabendo que o conjunto dos números reais é um conjunto ordenado, ou seja, que podemos comparar números reais,
vemos que um número real é menor que outro se o ponto que representa o número A está à esquerda do ponto que representa o número B. Correto? Por exemplo, o menos 2 é menor que 1, né? Porque o ponto que representa menos 2 está à esquerda do ponto que representa o número 1. Ok, agora, tendo revisado a representação geométrica dos números reais através de uma reta, a gente agora vai definir intervalos sobre a reta. Então, tomamos intervalos sobre a reta ou sobre o conjunto dos números reais. Tomamos A e B, dois números reais que satisfazem essa condição, A menor que B. Definimos o intervalo aberto de extremos A e B, indicado com essa notação, parêntese A, vírgula, B, parêntese. Vai ser aquele conjunto de números reais que verifica essas duas desigualdades. Tá? Ou seja, são todos os x reais que são maiores que A e são menores que B. Agora, esse intervalo é representado no eixo da seguinte forma. Está aqui. Temos nossa reta real, temos o ponto que representa o número A, temos o ponto que representa o número B, e o intervalo A, vírgula B, o intervalo aberto de extremos A e B, seria representado por esse segmento. E aqui temos uma bolinha, digamos assim, branca, sem ser preenchida, aqui também. Tá? Isso indica que o número A e o número B não estão sendo considerados. Tá? Porque devemos lembrar que isto é todos os números reais que verificam que x é maior que A e x é menor que B. Agora, de maneira similar, a gente pode considerar agora os números reais que são maiores ou iguais que A e menores ou iguais que B. Então, esse conjunto vai ser o intervalo fechado de extremos A e B, que é indicado com essa notação. Tá? Esse conjunto representa, ou essa notação aqui representa esse conjunto. Então, como é representado na reta real, seria, aqui temos esse ponto que representa o número A. Neste caso, fazemos uma bolinha preenchida, porque estamos considerando o A. Aqui também preenchemos o ponto que representa o número B. E o intervalo fechado de extremos A e B seria esse segmento, incluído os dois extremos. Logo, temos intervalos semiabertos. Semiaberto à esquerda. Essa notação representa o intervalo semiaberto à esquerda, que é o conjunto dos números reais que verificam x é maior que A e x é menor ou igual que B. Então, a sua representação geométrica seria esse segmento, sendo que aqui o B está sendo considerado e o A não estamos considerando. De maneira similar, temos o intervalo semiaberto agora à direita. Tá? Então, aqui seria o conjunto de x que verificam essa desigualdade. Sua representação seria esse segmento, excluindo a extremidade direita. Depois temos os intervalos ilimitados. Aqui seria o intervalo ilimitado indicado da seguinte forma: menos infinito até B aberto. Então seria intervalo ilimitado aberto. Este é o conjunto de todos os x reais que verificam que x é menor que B. Já no caso da direita temos intervalo ilimitado à direita. Tá?
Ou seja, seria o intervalo A até mais infinito, que é o conjunto dos números reais que verificam que x são maiores que A. Depois temos intervalos fechados e limitados. A única diferença é que aqui seria, neste caso, né? Aqui continua, né? Essa seta aqui indica que está continuando, tomando todos os números reais à esquerda de B. A única diferença aqui é que no caso de fechados, intervalos fechados e limitados, seria, aqui teríamos menor ou igual, e aqui seria x maior ou igual que A. Ok? Então esses são os intervalos sobre os números reais. Agora, a gente pode tentar fazer alguns exemplos para aprender ou nos acostumar com a notação de intervalos. Por exemplo, queremos expressar esse conjunto e também esse conjunto em notação de intervalo. Bem, aqui a nossa primeira desigualdade. Tá? Essa desigualdade, usando as propriedades dos números reais com desigualdades, isto pode ser o equivalente a x menores que 4. Isto é da seguinte maneira, né? 2x menos 3 menor que x mais 1. Bem, o que a gente faz intuitivamente, a gente, por exemplo, esse menos 3 está do lado esquerdo, está com menos, para a direita passa com sinal positivo. Então, isto é a mesma coisa que 2x menor que x. 1 mais 3 seria 4. Depois, x aqui está com sinal positivo, passa para a esquerda com sinal negativo. Então, essa desigualdade é equivalente a 2x menos x menor que 4. Aqui temos 1x. Então, esse seria x menor que 4. Ou seja, os números reais que verificam essa desigualdade são aqueles números reais que verificam essa desigualdade. Mas, quais são os números reais que verificam essa desigualdade em termos de intervalo? Seria o intervalo aberto e limitado à esquerda, seria esse intervalo. Depois, essa desigualdade, novamente usando propriedades dos números reais para desigualdades, vai ser a mesma coisa que x menores ou iguais que 1. E em termos de intervalos, seria temos aqui, né? 1, e estou considerando todos os x que são menores ou iguais que 1. Então, todos os números que estão à esquerda de 1. E esse é o intervalo de menos infinito até 1, fechado em 1. Ok? E como comentei, bem, o conjunto solução de uma igualdade ou desigualdade é o conjunto de todos os números reais, tá? Que satisfazem a igualdade ou a desigualdade. Essa é a definição de conjunto solução. Então, por exemplo, para essa desigualdade, qual era o conjunto solução? O conjunto solução era esse intervalo, ou seja, todos os números reais menores que 4. O conjunto solução para essa desigualdade é esse intervalo, que é o conjunto de todos os x que são menores ou iguais que 1. A gente pode fazer mais alguns exemplos para determinar conjunto solução. Bem, neste caso, desigualdade. Essa igualdade tem como conjunto solução, após simplificar a igualdade, o conjunto solução vai ser somente o número 1. Tá? Essa desigualdade aqui, após resolver a inequação, podemos chegar que as soluções são aqueles x que verificam x menor que 5. Tá? Em termos de intervalo, a resposta seria o conjunto solução é esse intervalo ilimitado
aberto, ilimitado à esquerda. Então, nestes dois primeiros casos, não foi muito difícil encontrar o conjunto solução. Agora, analicemos esse problema, esse caso. Bem, queremos encontrar o conjunto solução de essa desigualdade. Primeiro, devemos observar que necessariamente x tem que ser distinto de menos 2, porque se x fosse menos 2, teríamos no denominador dividido por 0, e um quociente dividido por 0 não faz sentido. Tá? Então, x distinto de menos 2, ou x igual a menos 2, está excluído do conjunto solução. Então, como x mais 2 é distinto de 0, ficam duas possibilidades. X mais 2 é positivo ou x mais 2 é negativo. Agora, se x mais 2 fosse positivo, temos dois casos. Esse é um primeiro caso, esse é um segundo caso. Então, no primeiro caso significa que x vai ser maior que menos 2, né? Esta é a mesma coisa que x mais 2 maior que 0. Agora, lembrar a propriedade de preservação da desigualdade quando multiplicarmos por um número positivo. Então, se x mais 2 fosse positivo, então, ao multiplicar essa desigualdade por x mais 2, que estamos considerando esse caso positivo, a desigualdade vai ser mantida. Então, multiplicando por x mais 2, que estamos considerando positivo, vai nos dar do lado esquerdo 3x menos 1 e do lado direito 5x mais 2. E neste caso já é algo que podemos resolver, né? Podemos isolar x para obter que x vai ser menor ou igual que menos 11 meios. Então, se considerarmos que x fosse maior que menos 2, está nos dando que as soluções devem ser x menor ou igual que menos 11 meios. Então, aqui temos nossa reta real, estamos considerando menos 2, certo? Estamos considerando os casos que x seja maior que menos 2. Nesse conjunto, quais seriam as soluções para essa desigualdade? Seria os x que são menores ou iguais que menos 11 meios. Mas menos 11 meios está à esquerda, certo? Seria mais ou menos menos 5, e algo. Está aqui. Então está dando que as soluções estão à esquerda de menos 11 meios. Mas aqui então não pode acontecer, para esse caso aqui não existem soluções, porque estamos obtendo que quando restringimos a esse conjunto, as soluções devem satisfazer ou devem estar nesse conjunto, coisa que não pode acontecer. Ou seja, a interseção desse conjunto com esse conjunto é o vazio. Então, para o primeiro caso, não existem soluções. Tá? Agora, vejamos no segundo caso. Quando x mais 2 é menor que 0. Ou equivalentemente, x menor que menos 2. Agora, quando multiplicarmos por um número negativo uma desigualdade, a desigualdade é trocada, né? É revertida. Então, vamos a multiplicar essa desigualdade por x mais 2, que neste caso vai ser negativo, certo? Ou seja, estamos considerando aqui menos 2 e estamos considerando os x menores que menos 2. E nesse conjunto queremos encontrar soluções. Então, multiplicando por x mais 2, que vai ser negativo, do lado esquerdo temos 3x menos 1, do lado direito temos 5x mais 2. Como era negativo, essa desigualdade, agora, que era 3x mais menos 1 dividido por x mais 2 maior ou igual, agora resulta menor ou igual. E neste caso, aqui já fica mais simples de resolver. Isolando x, temos que x vai ser maiores ou iguais que menos 11 meios, que já vimos que estava mais ou menos por aqui, menos 11 meios. Então, que são todos os x. Então, qual seria o conjunto solução nesse caso 2? Seria a interseção aqui, seria essa parte aqui, né? Note-se que o menos 2 não é tomado, certo? Então, a interseção desses dois conjuntos
Aqui, desculpem, a interseção é esse conjunto. Logo, no primeiro caso, tínhamos como conjunto solução o vazio, então não vai alterar nosso conjunto solução. Tá? Nosso conjunto solução seria esse intervalo. Se aqui no primeiro caso houvesse dado um conjunto solução, só por exemplo, né, de 0 a 1, então qual seria o conjunto solução do problema? O conjunto solução seria a reunião dos dois conjuntos soluções para cada caso. Então seria esse conjunto reunião com 0 ou 1, né? Se houvéssemos tido uma solução distinta do vazio. Mas como a gente viu que era vazio, então simplesmente fica esse conjunto aqui. Agora, mais um exemplo, vejamos mais um exemplo, tentando aprender as propriedades dos números reais. Queremos estudar o sinal dessa expressão. Então, o primeiro que a gente deve saber é, vamos identificar quando essa expressão é zero. E aqui usamos a lei do anulamento. Um produto é zero se algum dos fatores for zero. Então aqui podemos, por exemplo, considerar isto como um fator e aqui temos outro fator. Então, isto vai ser zero se esse primeiro fator for zero ou se esse fosse zero. Se o segundo fosse zero, teríamos x mais 1 igual a zero, ou seja, x igual a menos 1. Logo, isto é zero, aqui podemos considerar como novamente um produto de 3x com x menos 2. Então temos dois fatores. O produto é zero se pelo menos um dos fatores é zero, ou seja, x igual a zero ou x igual a 2 para anular x menos 2, né? Então, ou x igual a 2. Então, essa expressão anula-se em x igual a menos 1, ou x igual a 0, ou x igual a 2. Como são as únicas possibilidades que anulam essa expressão, depois, para qualquer outro número real, então, estamos aqui, vamos supor que temos a nossa reta real, temos 0, temos menos 1 e temos 2. Nesses números, a expressão se anula. Logo, para outro qualquer número real, essa expressão vai ser positivo ou negativo. Então, o que vamos fazer vai ser analisar o sinal dessas expressões nesses intervalos. Temos esse intervalo que seria quando x é menor que menos 1. Esse seria o primeiro intervalo. Temos o segundo intervalo quando x está entre menos 1 e 0. Depois temos esse terceiro intervalo quando x está entre 0 e 2. E finalmente o último intervalo quando x é maior que 2. Agora, vamos analisar o primeiro caso. O que acontece com o sinal de cada termo, certo? Quando x é menor que menos 1. Bem, se x é menor que menos 1, 3x vai ser negativo, correto? X menor que menos 1, multiplico por 3, que é um número positivo. A ambos lados, vamos ter 3x, 3 por menos 1, menos 3. Como estamos multiplicando por um número positivo, que é o 3, a desigualdade é mantida. Então, 3x menor que menos 3, obviamente menos 3 menor que 0, ou seja, é negativo. Agora, o que acontece com x menos 2 quando x é menor que menos 1? Então, neste caso, a gente vai, para obter x menos 2, aqui temos x, vamos subtrair menos 2. Agora, a desigualdade vai ser mantida se subtraímos a mesma quantidade. Tá? Então, x menos 2, menos 1 menos 2, ou seja, x menos 2 vai ser menor que menos 3. Novamente é menor que 0, então é negativo. Depois, x mais 1, esse menos 1 aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, passa para a esquerda, somando, seria x mais 1.
ficaria 0 do lado direito, ou seja, x mais 1 é menor que 0, ou seja, é negativo. Logo, a nossa expressão, qual seria seu sinal? Bem, seria analisar o produto dos sinais, né? Negativo por negativo vai dar um número positivo. Depois, aqui então temos um número positivo. Esse positivo com esse negativo vai nos dar um negativo. Portanto, essa expressão aqui tem sinal negativo. Tá? Temos aqui um número, sinal negativo. Então, nesse intervalo temos sinal negativo. De maneira similar, a gente usando as propriedades dos números reais para desigualdades, por exemplo, neste caso, nesse intervalo, 3x, nesse intervalo, 3x vai ser negativo. Depois, x menos 2 vai ser negativo, não, porque x é menor que 0. Se subtraímos a x ainda 2, obviamente x menos 2 vai ser negativo. Depois, x mais 1, nesse intervalo, aqui esse menos 1 está... bem, menos 1 é negativo. Passa para a direita com sinal positivo, seria x mais 1. E aqui do lado esquerdo ficaria 0. Então, x mais 1 nesse intervalo seria positivo. Logo, multiplicamos os sinais para obter o sinal da expressão que estamos analisando. Então, negativo com negativo seria positivo. Aqui daria positivo nesse intervalo. Depois, esse positivo multiplicado com o sinal que vai ser positivo de x mais 1, o resultado vai nos dar o sinal positivo dessa expressão. Então, aqui temos que seria positivo. E vocês já veem como proceder de maneira similar. Agora, nesse intervalo, temos que analisar qual seria o sinal de cada um desses termos. Estamos vendo que aqui seria positivo, negativo, positivo. Tá? Deixo como exercício para vocês verificarem os sinais. E depois fazer a multiplicação. Seria positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Então, essa expressão nesse intervalo vai ter sinal negativo. Seria negativo. E finalmente, aqui, quando x é maior que 2, vemos que cada termo vai ter sinal positivo. Portanto, o produto desses três termos vai ter sinal positivo. Tá? Então, dessa forma, analisamos que essa expressão, bem, vai ter sinal negativo. Em que conjunto? Seria no intervalo de menos infinito até menos 1, aberto, correto? Junto com o intervalo aberto de extremos 0 e 2. E vai ser, ou vai ter sinal positivo no intervalo aberto de menos 1 até 0, reunião com o intervalo ilimitado de 2 até mais infinito. Tá? E para fechar a aula de hoje, vamos a lembrar o que é a potenciação de números reais quando o expoente é um número inteiro. Ok? Então, se A fosse um número real e N um número inteiro, a potenciação de base A e expoente N, indicada com essa notação, é definido da seguinte maneira. Se N é um número inteiro positivo, AN significa multiplicar o número A N vezes. Tá? Por exemplo, aqui temos 2 a 3, o expoente é um inteiro positivo, significa multiplicar o número 2 3 vezes. O resultado é 8. Neste caso aqui, menos 2 a 3, novamente, o expoente é positivo, multiplicando, temos que significa essa potência, significa multiplicar menos 2 3 vezes. Menos 2 por menos 2 por menos 2 vai ser menos 8. Aqui temos outro caso. Aqui é menos 2 ao cubo. Note-se que aqui a potência somente está tendo um efeito sobre o número 2. Não está tendo um efeito sobre o número menos 2. Ok? Então, aqui seria menos, e agora aplicamos a definição da potência. 2 ao cubo significa multiplicar o número 2 3 vezes. Então, o resultado seria menos 8.
Tá? Bem, agora, isto quando n é um inteiro positivo, já temos essa interpretação dessa potenciação. Se o expoente fosse zero, por definição, a 0 é igual a 1. Mas aqui, bem, aqui temos que mencionar que isto está definido quando aqui a base é distinto de zero, tá? Um número real distinto de zero, a potência zero sempre vai ser igual a 1. Isso por definição. A expressão 0 a 0 é uma indeterminação. Isto não está definido, tá? Não está definido. Logo, se tivermos que n fosse um negativo, ou seja, neste caso estamos escrevendo como menos m, sendo que m é um inteiro positivo. Então, a menos m, com m, nótese inteiro positivo, por definição vai ser igual a 1 dividido por a a m. E, bem, o denominador a a m já foi definido, porque temos m uma potência positiva, um número inteiro positivo, então a m seria, isto seria 1 dividido por a, m vezes, né? M vezes aqui. Então, por exemplo, aqui temos 2 a menos 2, o expoente é negativo, por definição, isto seria 1 dividido por 2 ao quadrado. Aplicamos a definição aqui, 2 ao quadrado é 4, o resultado é 1 dividido por 4. Aqui, qual seria o resultado dessa expressão? Temos menos 3 a 3, então por definição seria multiplicar o número menos 3 vezes, está aqui. 3 a menos 3, por definição, o expoente é negativo, então isto seria 1 dividido por 3 ao cubo, está aqui. Depois superamos, seria menos 27 mais 1 sobre 27. Não? Podemos deixar assim ou a gente pode continuar fazendo as contas para simplificar como uma fração. Deixar indicado como uma fração. Ok? Então, essa é a definição de potenciação quando o expoente fosse um inteiro, um número inteiro. E a potenciação tem propriedades que estamos relembrando nessa proposição número 3. Não? A elevado a m mais n vai ser igual a m por a n. Ou seja, quando as bases fossem iguais, o resultado vai nos dar a mesma base, e o expoente vai ser a soma dos expoentes no produto. Já se fosse um quociente de mesmas bases, o resultado vai ser a mesma base com o expoente m, o expoente que está no numerador, menos o expoente que está no denominador. A m a n, o resultado vai ser a m por n. Depois temos essas propriedades que, bem, a por b, tudo a n vai ser a mesma coisa que a n multiplicado por b a n. E, similarmente, para um quociente, a dividido por b, tudo a n, é o quociente de a n dividido por b a n. Então, quando for um produto ou um quociente, a gente pode entender que o expoente entra para cada termo. Certo? Está aqui. E para finalizar a nossa aula, vamos a usar as propriedades da potenciação para tentar simplificar essa expressão. Então aqui podemos ver o seguinte. Bem, 3ax mais 2, 3ax mais 2, a gente pode escrever como 3ax mais 1 por 3. Tá? Isso devido a essa propriedade, né? Multiplicação de potências de bases iguais. Então temos essa expressão aqui. Mas deixamos 3ax mais 1, deixamos igual. E no numerador vemos que temos um fator comum, 3ax mais 1. Então deixamos ele em evidência. E que vai multiplicar? Vai multiplicar 3 mais 1.
Logo, isto seria, então, acima temos 4 por 3 a x mais 1. Agora, no quociente, ou desculpem, no denominador temos 3 a x menos 1. Então, temos isto seria 4 por 3 a x mais 1, dividido por 3 a x menos 1. Então, temos um quociente de potências com a mesma base. Então, estamos neste caso. Isto seria 4 por 3a. O resultado vai ter a mesma base e o expoente vai ser x mais 1, o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Então, o resultado seria x vai embora, certo? X menos x vai embora. 1 mais 1, 2. Então, seria 4 por 3 ao quadrado. Que está aqui, o resultado é 36. E com esse exemplo, estamos fechando o conteúdo da nossa primeira aula. E vocês têm alguns exercícios que podem utilizar eles para vocês praticarem a teoria apresentada. Ok? E os exercícios também têm suas respostas, vocês podem verificar eles. E provavelmente pode acontecer que tenha algum erro nas respostas. Se vocês encontrarem algum erro, vocês podem entrar em contato comigo e fazer essa observação para eu corrigir ou indicar se vocês estão cometendo algum erro no momento de fazer as contas. Ok, pessoal? Então vamos a parar por aqui e nos encontramos na próxima aula.